Continuando a nossa lista dos invencíveis que já foram derrotados. Bora pra lista aí, valeu pessoal. Yugi Muto, Yu-Gi-Oh! O Yugi Muto, e eu vou incorporar também o Yami Yugi, já que eles dividem o mesmo corpo em boa parte do anime de Yu-Gi-Oh! Tem algumas derrotas e assim, pra muitos é um personagem que nunca perde, não sei o que rouba as partidas e leigos, não é isso que acontece. O Yugi de fato tem algumas jogadas que são absurdas, que não valem nas regras atuais, mas que na época que o anime era produzido, onde as regras não existiam, faz sentido, porque era muito mais parecido com um RPG do que com o card game de Yu-Gi-Oh! Que nós temos hoje, regrado pela Konami, etc., de várias e várias regras distribuídas nos torneios que modificam completamente jogadas que foram feitas dentro da obra mais antiga. Porque o anime inicialmente nem foi feito para ser um card game. Era feito para ser um jogo das trevas e blá 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 blá, em diferentes assim, manejos. Mas como o card game virou um sucesso, rendeu grana, e aí o já falecido criador de Yu-Gi-Oh! Investiu nisso, os seus produtores também, e deu muito certo, porque de fato Yu-Gi-Oh! É um card game que vai durar pra cacete. Mesmo com a Konami fazendo merda uma atrás da outra. Mas assim, vai ser difícil matar esse card game. Assim como é impossível matar Magic. Assim como é impossível você matar o RPG de D&D, Dungeons & Dragons. Aonde é que tudo foi embasado basicamente entre Magic e Dungeons & Dragons. Porque sim, foda-se. É uma longa história, eu não sou um especialista em duelos. Mas de fato, Yugi Muto e Yami Yugi tem algumas derrotas, apesar de que muitos consideram o cara um cara que nunca perde, porque ele rouba, blá 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 blá. História que não tem nada a ver com a realidade. Mas assim, vamos citar aí alguns personagens que de fato venceram o menino Yugi, ou até mesmo o Aten, que é o Yami Yugi, que é um faraó. Então assim, vamos começar com Pegasus, o criador do jogo. Ele criou as cartas, ele que foi lá no Egito Antigo, foi desenhar as cartas e trazer, etc. Na história do anime, na história do mangá, lá para trás. Pegasus, o criador do jogo, ele enfrentou o Yugi / Aten, já que os dois se reversaram para lutar contra o Pegasus, no reino dos duelistas. E foi uma derrota técnica contra a vontade do Yugi e o Aten. Isso que o tempo esgota-se por causa da habilidade do Pegasus de manipular a ilusão de que atrasa o ataque, o que levou à captura da alma do avô do Yugi. Isso num duelo antes do reino dos duelistas começar. Ou seja, se vocês lembrarem bem, por que o reino dos duelistas é inicialmente cravado como uma necessidade do Yugi participar? Porque o avô do Yugi, o Sr. Muto, perde a alma porque o Pegasus vence o Yugi. E já era o Aten que estava jogando. Então, sim, ele já é derrotado ali. Se ele roubasse realmente, se ele tivesse a manipulação do jogo completa, ele tinha ganhado do Pegasus. Ele não ganhou do Pegasus no início. Então, já é a primeira derrota. Logo em seguida, dentro do reino dos duelistas, logo em seguida, entre aspas, né? Porque vai rolar episódio pra caralho. Mas o Yugi vai ter uma derrota, no caso, o Yami Yugi, lutando contra o Kaiba no reino dos duelistas. O Yami Yugi, ele meio que desiste, entre aspas, da partida contra a Kaiba, que estava tentando se sacrificar pulando do telhado do castelo. Na verdade, quem se sacrifica é o Yugi. O Yami queria vencer, e de fato teria vencido, mas o Yugi Muto, como era o mesmo corpo, desiste. E nesse caso o Kaiba vence. E essa já é a segunda derrota. Uma pro Pegasus, uma pro Kaiba. Mas entre fillers e histórias aleatórias, temos também
uma derrota para o Rafael, que era um duelista que estava lá com, se não me engano, na etapa do Orichalco, onde o Yami-Yugi teve uma derrota chocante contra esse Rafael, que é um dos antagonistas do arco dos duelistas do caos, e foi uma derrota particularmente difícil para o Yami-Yugi, porque surpreendentemente para os telespectadores, o Yugi teve a trapaça envolvida, que parecia estar dentro do limiar entre a vitória e a derrota, antes da derrota. Tanto que temos aquele meme, não deveria ter sido ele, deveria ter sido eu, onde o Yami-Yugi se lamenta pelo Yugi ter sido capturado pela carta do Orichalco. Então, dentro deste, entre aspas, filler, já que mistura filler com mangá, etc, tem muita coisa que é misturada, a mãe do Yugi nem aparece no anime, mas no mangá aparece. Eu já fiz isso em vídeo. O Yugi não é um órfão, tá? Tem mãe, tem pai e avô. Então sim, o Yugi perde pro Rafael também. Tanto que, comparado aos outros duelistas do gênero Yu-Gi-Oh!, o Yugi não é um vencedor absoluto, diferente do que muitos pensam, que ele é o melhor duelista. Não. Se eu for analisar as estatísticas, o Yugi, tanto quanto o Yugi quanto o Yami-Yugi, não são os caras mais tops da história. Isso é importante, porque de fato ele é o mais carismático. Eu simplesmente sou o maior fã do Yami-Yugi, do Yugi Muto, porque eu odeio os outros Yu-Gi-Ohs que vieram depois. Horrível, horroroso, odeio. Mas é um fato de que ele perde bastante. E assim, se já for pra gente analisar, contra o Merrick, o Yami-Yugi também tem uma, entre aspas, derrota para o Merrick dentro do arco dos duelistas do caos, o que leva à prisão da própria alma do Yugi. Sem falar que o Merrick também perde pro Joey. Longa história. Mas de fato, eu não vou nem botar muita imagem aqui nem nada. O Yugi não é invencível nem dentro do card game de Yu-Gi-Oh! Apesar dele ser bem difícil de derrotar, porque o bichinho tem um coração das cartas, né? Nossa, que bagulho pelão da porra. Mas é vencível, sim, e ele perde tanto no anime quanto no mangá. E de fato, é um duelista excelente, mas quebra o paradigma do invencível, que é a razão deste vídeo aqui. Então, Yu-Gi-Oh! Yami-Yugi, tanto como Yugi Muto, perdem. Vale a pena reassistir, gente. Nossa, que anime gostosinho de ver, gente. Nossa, é muito bom, cara. Às vezes eu até sinto vontade de jogar, mas aí quando eu vou olhar as regras, aí sincro, não sei o que, os caras de moto, aí é bagulho da Konami, aí eu falo, não, mano, é muita regra pra decorar, eu não vou conseguir, aí eu desisto. Mas era bom. Nossa, eu tinha um deck tão legalzinho enquanto eu valia as regras antigas, assim, era tão bom. Nem precisava de Deus Egito, nada, só fez um deck mais ou menos e tal, e nossa, era bom, cara. Nossa, eu vendia bastante. Aí começou a entrar Synchro e não sei o que, e aí vem GX, vem Jaden, não sei o que, aí vem o 5S, não sei o que, parece coisa de, sei lá, Ishikawa misturado com coisa que eu aprendi em administração, e eu falo, que merda que tá acontecendo nessa porra, tanta regra, então. Aí Synchro, tomar no cu. Eu não jogo mais Yu-Gi-Oh! Mas eu gostava dos duelos antigos. E é por isso que ele tá aqui. Então, o Yugi não é vencível. E ele perde tanto no anime quanto no mangá. E vambora. Seto Kaiba, Yu-Gi-Oh! Eu vou citar mais de um. Bora. Seto Kaiba. Seto Kaiba. Gente, se a gente lembrar, o Seto Kaiba já tem uma derrota lá no começo de Yu-Gi-Oh! Ele vai perder pro Yugi Muto, transformado em Aten, sim, porque ele vai invocar um indestrutível Exodia. Nossa, a versão redublada disso. Maravilhosa. O meu baralho não tem nenhuma carta assim, não, tem que ter, vou fazer de verdade aqui. O meu baralho não tem uma carta patética. O que ele tem é um indestrutível Exodia.
Então, Exodia obliterar e o Kaiba perde o seu primeiro duelo como o cara que divulgava o card game. É um pouco diferente do Pegasus, que criou o card game. O Kaiba, ele era o cara que distribuía, entendeu? É como se o Pegasus fosse o criador e o Kaiba o distribuidor. Entendeu a diferença? E mesmo assim o Kaiba perde o card game por causa do Exodia. E aí, nossa, que cacete lindo. Tem várias versões disso aí. Vocês sabem como o Kaiba perde este duelo pro Yugi e deixa de ser o rei dos duelos e o Yugi torna-se o rei dos duelos. Cara, como isso é da hora, mano. Como isso é bom. E de fato, o Kaiba perderia não só essa vez, mas ele perderia mais vezes. Tanto que ele precisou ameaçar o Yami e o Yugi-Muto de eu vou me matar se eu perder. É porque o Mokuba é meu irmãozinho. Ele teria perdido aquele duelo também. Mas de fato, o Kaiba não é indestrutível e ele de fato perde também. Muita gente considera ele um duelista. É um duelista fantástico. Ele tem um deus egípcio e não sei o que e tal. Gente do céu, esse baralho atualmente não faz bosta nenhuma. Mas no anime ele de fato iria perder. Ele forçou uma vitória. E aí eu não vou considerar a vitória do Kaiba porque, gente, ele perdeu pro Yugi-Muto, o Yami Yugi, né, no caso, com o Exodia. Depois ele perderia mesmo com o Dragão Supremo, porque o Yugi fez uma estratégia de enfraquecer o Dragão Supremo e aí ele se ameaçou. Eu vou me matar se eu não ganhar. E aí o Yugi-Muto desistiu e o Yami falou, não, que se foda o Kaiba, mano, não foda-se. Mas no final das contas, como o Yugi-Muto real desistiu, o Kaiba venceu. Mas pra mim isso é uma derrota. Se você tá ameaçando se matar, usou a depressão, esses problemas psicológicos pra vencer a porcaria de um duelo, tu não venceu não, querido. Você perdeu. Se parar pra pensar, o Joy conseguiria vencer o Kaiba. Mas é uma outra história. Mas assim, de fato, olhando duelista, assim, porra, o cara, um dos caras que criou o jogo, tem, entre aspas, criou, né? Distribui o jogo, tem as cartas que ele quiser. E o Joy, que é um imbecil e era forte pra caralho, em talento, o Joy às vezes é melhor do que o próprio Kaiba. E assim, de fato, ele teria vencido o Yami Yugi, o rei dos duelistas, né? Porque aquela história de o Mago do Tempo transformar o Mago Negro no Sábio Negro é só interpretação. Se o Joe tivesse sido inteligente de meter uma interpretação junto com isso, de falar que o dragão dele também se tornou sábio, teria vencido. Porque aí eu vou dar um spoiler pra quem nunca entendeu o que aconteceu naquela época. Não existiam as regras da Konami, nem existiam as regras dos reinos oficiais, nem nada disso, porque o anime é anterior às regras. Mas se o Joe tivesse dito simplesmente assim: ok, você usou as brumas, mas o meu dragão bebê, que evoluiu com um dragão ancestral, agora entende como funciona os seus artefatos. Ele metesse uma carta armadilha e qualquer outra carta que ele tivesse na mão, ele teria vencido o Yugi. Mas aí ele teria fudido toda a cronologia do anime. Mas só pelo fato que o Joey venceu o Merrick, e venceu de fato o Merrick, caralho, o Joey, que era um imbecil, foi naquela época o duelista mais fabuloso. Mas dentro desse vídeo, então, eu vou citar o Seto Kaiba e vou deixar uma ressalva. Que merda, minha câmera já tá toda bugada. Vai tomar. Foda-se, vou manter assim o vídeo. Joey Miller, sem ladroagem, foi um dos melhores duelistas. Meliodas, Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins. Meliodas,
Prince, né? Filho do Rei Demônio. Extremamente poderoso, mas conhecido por muitos que acham que o verso do Nação no Taizai é meio bucha e tal. Então, Meliodas como ele é poderoso. Ele não perdeu, não, na verdade ele perdeu pra caralho. Então assim, Meliodas ele perdeu várias lutas importantes ao longo da série de Nanatsu no Taizai, né? O Seven Deadly Sins. Mas as mais notáveis incluem quando ele foi derrotado pelo Estarossa. Em uma das derrotas cruciais, né? O Meliodas ele é brutalmente assassinado pelo Estarossa, né? Que mais tarde a gente sabe quem é, né? Que apunhalou os corações do Meliodas, matando ele temporariamente. Também tem aquele episódio com o Gallant, né? Com o mandamento da verdade, onde fugir do Gallant, né? É meio que petrificação. Agora eu não me lembro exatamente dessa cena. E também sabemos que ele perdeu várias vezes contra o próprio Rei Demônio enquanto estava no Purgatório. Então, de fato, o Meliodas tá longe de ser o top do top tier do universo dele, até porque atualmente o Arthur limpa o chão com o Meliodas facilmente. Então, não. Ele também é o protagonista que perde. Não é normal. Protagonistas perdem, alguns perdem mais do que outros. Mas calma que essa lista ainda vai ficar bem polêmica, né? Porque ainda tem nomes bem fodões pra gente colocar aqui. Ah, se tem. Eu que sou o grande Escanor, o ser mais poderoso dessa existência. Aquele que está acima de tudo e de todos. Escanor, aquele que não faz flexão, e sim que empurra a terra para baixo. Escanor, aquele que já contou até o infinito 2 vezes. Escanor, aquele que nunca chega atrasado, e sim que o tempo está equivocado. Escanor, aquele que dorme de luz acesa, não por ter medo do escuro, e sim pelo escuro ter medo de mim. Tadinho dele. Escanor! Espera um pouquinho que eu ainda não terminei. Escanor! Aquele que foi... De fato. Escanor! O bicho é brabíssimo. Assim, é absurdo. Tanto que esse meme do Voice Makers é maravilhoso. Não tinha como não colocar ele aqui, porque, nossa, mano, é um meme muito perfeito. Muito perfeito. Mas muita gente acha que o Escanor nunca perdeu nenhuma luta utilizando o Sunshine. E na realidade, sim, ele já perdeu. E na realidade, ele tem uma derrota que muitos esquecem, que é a luta inicial. Antes de se juntar aos Seven Deadly Sins, né, os 7 pecados capitais, o Escanor, ele luta contra o próprio Meliodas. E sim, ele é derrotado. E essa derrota fez ele perceber a força do Escanor, que o convenceu a se juntar ao grupo. Então lá atrás, de fato, o Escanor já tem essa derrota. Então assim, o Meliodas foi o primeiro a observar o verdadeiro poder, né, no caso do Escanor, e sobreviver a isso. Mas ele também fez com que o Escanor fosse um dos primeiros a perceber a real força do próprio Meliodas. Então, sim, o Escanor já foi derrotado, tanto que, infelizmente, ele acaba aqui perdendo pro seu próprio poder, de tão absurdo e tão forte que ele era. Então, dá pra vencer o Escanor? Dá. E o lance é os tempos certos e o adversário com a força certa. E no caso, o Meliodas, que também já foi derrotado em outras situações, já perdeu pro Escanor e também já venceu o Escanor. E ele venceu o Escanor há um tempo atrás, antes do Escanor se juntar, pro próprio Escanor se juntar aos 7 pecados capitais. Então, o poderoso Escanor tá na lista, porque muita gente acha que é invencível, mas ele já foi vencido dentro do próprio universo. Infelizmente, é por isso que ele tá aqui.
Eu sonhei por tanto tempo. Minha carne era ouro opaco e meu sangue apodrecido. Corpos e mais corpos deixados em meu rastro. Enquanto eu esperava o seu retorno. Ouça minhas palavras. Eu sou Malenia, espada de Miquella. E eu nunca conheci a derrota. Malenia, Elden Ring. E esse é para ser bem controverso, porque muita gente não reparou em um detalhe. Na verdade, em dois detalhes. A própria Malenia disse que nunca conheceu a derrota. Parece os prisioneiros de Baki. Eu quero conhecer a derrota. Os caras apanham metade da série do Baki. Apanha, perde, toma um cacete, machuca, sai todo esfolado e os caras não admitem a derrota. Então eles não perderam? E no caso da Malenia, o lance parece mais uma questão de ego, sabe? Eu não perdi, se eu não lembro, não aconteceu. Mas o fato é que mesmo antes do Maculado derrotar a Malenia em definitivo, ela já havia sido derrotada. E provavelmente mais de uma vez. Calma, fanboys da Malenia, calma, vocês que são... porque a Malenia nunca perdeu, me deu um cacete várias vezes, né? Eu nem tô falando do Let Me Solo Her. E sim dele. O semideus dentro da lore de Elden Ring, provavelmente o mais poderoso, General Radahn. E para quem não entendeu, eu vou deixar uma cena e eu vou explicar alguns detalhes nessa cena para que vocês entendam o que aconteceu, e também vou dar o relato da batalha dentro do jogo, do que aconteceu com a Malenia. Porque muita gente não entendeu por que ela já tá toda arrebentada, descansando na árvore sacra por provavelmente anos. Sonhando. Esperando. E quando ela fala que ela está esperando a volta de alguém, ela não está falando no Maculado. Ela está falando do Miquella. E o Miquella não voltou. Porque o Miquella foi sequestrado pelo Mog. Se a Malenia tivesse pelo menos empatado, tivesse inteira, provavelmente ela teria ido com o seu irmão, Miquella, pro Reino das Sombras. E ela não foi, porque ela tava fodida, ela tava toda arrebentada, toda lascada, toda estourada, por causa do que aconteceu na luta entre ela e o General Radahn. E muitos vão chamar isso de empate. Mas eu vou mostrar que não foi um empate. A Malenia perdeu. E no desespero, ela renega a própria derrota. Porque o ego estava machucado. Ai, o ego! Oh, meu ego não! O ego superior! Vamos dar uma olhadinha nesses detalhes aqui. Ó, eu vou pausar detalhe a detalhe para vocês separarem. Vou até dar uma mexida na minha câmera aqui. A Malenia está com a sua prótese deslocada, arrancada da posição certa. Ela está desarmada neste momento. Desarmada. Quem está diante dela é General Radahn, montado no seu grande corcel fabuloso Leonardo. Radahn finca suas duas espadas gigantescas no solo, cruza os braços. Então, tipo assim, e aí? Você tá bem?
olha a pose. Quem vocês acham que estava ganhando a luta nesse momento? Quem que vocês acham que tinha vantagem da batalha nesse momento? Quem vocês acham que estava vencendo a luta? A pessoa que está com o seu braço deslocado, desarmada, porque sem a prótese correta, posicionada, a Malenia não ataca, porque ela precisa da sua arma para batalhar, ela tá desarmada. Ou o cara que tá com, de propósito, bracinho cruzado, olhando, tipo, e aí? Vai levantar, caralho? Vai? Tá bem? Você tá bem? Por quê? Radan era extremamente honrado e não era pra ele vitória vencer um oponente desarmado. O Radan, ele tinha um código de honra pra seguir. Ele não vai vencer um oponente que já tá desarmado. E nesse momento, ele mesmo se desarma, cruza os braços e espera. O cara tá esperando a Malenia se recompor. E assim, só esse fato, a partir do momento que, assim, eu tô lutando com um cara num X1 de armas, eu desarmei ele tá sem um braço, porque o braço dela tá inútil. Se ela não recolocar o que ela tá tentando fazer agora, ela tá desarmada. O Radan já venceu. O Radan nesse momento já é o vencedor. Por quê? Porque se a gente for avaliar a situação, se ele quisesse, ele tava cacetando a Malenia até o talo. Já tinha arrancado esse bracinho dela, já tinha ido pro saco, a Malenia já tava morta. Mas ele não vê nenhuma vantagem em vencer um oponente desarmado, não é honrado pra ele. Então ele cruza os braços e espera pacientemente a Malenia se recompor. E esse nem é o detalhe principal. Esse é o primeiro detalhe para que vocês entendam que essa luta nunca foi um empate. Não foi. Não tem como chamar isso de empate. O empate é onde você espera o seu adversário voltar. O Radan tava querendo, tipo, tá, se posiciona de novo, vamos continuar a nossa brincadeira, porque ele gosta de batalha. E o foda é que o desespero da Malenia vai ser deixado claríssimo no que vai acontecer a seguir. Olha só, pessoal. Recolocou o braço. O Radan falou, beleza, você recolocou? Vamos lá. Bicho absurdo, ó. E a espada de Miquella, a Malenia. E ela vai pra cima dele. Os dois mais poderosos. Ó. O cara arrancou a arma da Malenia de novo. Só que dessa vez ele simplesmente tirou fora. Nesse momento a Malenia pula em cima do Radan e ela está em desespero. Isso não foi um ato de tipo, eu planejei cautelosamente este ataque, eu vou arrancar a única coisa que segura a minha maldição, que é a podridão escarlate, que também me prejudica, porque eu estou friamente calculando que eu vou vencer o Radan. Depois disso o Radan vai estar morto. E não vai estar, porque a gente sabe que o Radan não morre. Não é aí. There would be no victor. O desabrochar. And so we inhabit a fractured world, awaiting the arrival of the Elden Lord. E aí a continuação do trailer, né? A nossa querida Ranni já possuindo a boneca. Thou shouldst take the crown.
Que lindo, pessoal. Eu adoro Elden Ring. Eu vou jogar de novo. O fato é, a Malenia simplesmente teve a porta deslocada, tava desarmada, o Radan fincou as espadinhas no solo, falou, vai, recupera, vai, levanta. Isso já é derrota. Se o seu oponente tem que esperar você voltar pro jogo porque você não tá em condições de lutar, se você não tá em condições de lutar, você perdeu. Simples assim. Ai, mas o General Radan é afetado pela poder escarlate e fica louco. De fato. Por isso alguns chamam de empate. Mas assim, a partir do momento que um ainda consegue lutar e o outro não mais, esse que consegue lutar venceu. Esse que não consegue mais lutar, que é o caso da Malenia, perdeu. É assim, é dito que não há vitorioso, porque o Radan perdeu a sua sanidade por conta da poder escarlate e ele continuou lutando por anos contra inimigos, aliados e etc. Criaram-se um festival para reunir um exército grande o suficiente, poderoso o suficiente para matar e botar um fim ao Radan. É para isso que serve o Festival do Radan. É literalmente um evento feito periodicamente para que as pessoas tentem vencer o Radan, porque de fato não dá para manter aquele cara lá, ele tá maluco, ele tá matando todo mundo. Todo mundo! Ah, mas foi empate, porque a Malenia, ela tá bem na árvore sacra, né? Então, vocês leram o que aconteceu de fato com a Malenia depois dessa batalha? Porque vamos lembrar o que aconteceu com cada um. Primeiro, o Radan, após aquele ataque, perde a sua sanidade e começa a atacar inimigos e aliados. Então ele tá insano, mas ele continua lutando dia após dia com tudo que aparece na frente dele e devora os seus corpos e simplesmente passa a devorar todo mundo que tá ali. Todo mundo. A, B, C, amigo, inimigo, ele não se importa. Ele mata todo mundo e come. Ele vira um leão, um predador absoluto que começa a destruir tudo aquilo que entra em seu campo, em seu local de batalha. Tanto que, para que as pessoas tenham alguma chance, um grupo de maculados que são virtualmente imortais, já que morre e volta, morre e volta, morre e volta, pra tentar vencer o cara. E os caras ficam indo e vindo, e o Radan vai matando os caras um a um, toda porra de ano, todo evento que tem. Esse cara perdeu. E a Malenia? O que aconteceu com a Malenia? A galera não vai lembrar, mas eu vou deixar a descrição para vocês darem uma olhada no que realmente aconteceu. E tudo está descrito dentro das cinzas de um outro personagem. Porque a Malenia não morreu de fato nessa batalha. Por quê? O que aconteceu? Para o pessoal que jogou o jogo e não prestou atenção, não descobriu o que aconteceu de fato com a Malenia após essa batalha, porque ela também não sai ilesa, e é o que define de fato o General Radan como o vencedor, o cara que derrotou a Malenia, é o seguinte: a Malenia ficou nocauteada, desacordada. Ela estava mimindo. Então eu vou escrever para vocês o que acontece. Dentro do exército da própria Malenia havia uma cavaleira chamada Finlay. Finlay é uma cavaleira da podridão. E ela simplesmente demonstrou uma lealdade absurda à sua senhoria, a semideusa Malenia. E a história dela é, descrita nas cinzas do espírito, porque ela também é uma invocação que nós podemos invocar no jogo. E ela vai detalhar de fato o que aconteceu. Por quê? O que acontece? A Finlay, ela é uma das poucas sobreviventes da Batalha de Aeonia, o confronto lendário entre Malenia e o General Radan.
Que culminou no quê? O que aconteceu? A Malenia acaba liberando a podridão escarlate no desespero, porque ela já estava desarmada, estava fodida, estava ferrada. Então ela não tinha outra opção. Era um ataque suicida. Era um ataque tipo, ó, é o que eu posso fazer, é um ataque kamikaze. Então, o que acontece? Depois do confronto, a Malenia entra em coma. Ela fica desacordada, ela tá em coma. Aí, para pra pensar. Vamos supor que a Finlay não exista na história e ela não faça o seu ato absurdo de heroísmo. A Malenia tá caída em coma, diante do General Radan enlouquecido, que está matando e devorando tudo. Sabe o que aconteceria se ninguém interferisse? Radan teria comido a Malenia. Ele teria devorado a deusa da podridão, literalmente botado ela pra dentro. Entretanto, o cânone da história nos revela que Finlay realizou um feito absurdo para salvar a Malenia. A Finlay carrega a deusa adormecida, né, em coma, por todo o caminho de volta, ou seja, o bate em retirada já é WO, já é derrota. Sabe, foi pego. É como se, tipo, vamos supor que tá lutando o Popó contra um adversário. E aí o adversário faz um ataque absurdo contra o Popó. E aí o Popó enlouquece e começa a bater em todo mundo que entra no ringue. E aí uma pessoa pega o adversário do Popó e sai fora do ringue pra o Popó não matar o cara. O Popó perdeu, empatou? Não! Retirada, é derrota. Foi derrota. E aí a Finlay carrega a semideusa desacordada o caminho todo de volta para a árvore sacra, que é a fortaleza da Malenia e de seu irmão Mikkel. Por quê? Porque a Malenia não estava em condições de lutar com mais ninguém. Ela estava completamente vulnerável, derrotada, destruída. E vai se levar um tempo incontável para ela se recuperar. Não é à toa que ela tá dormindo ali e ela mesma fala: nossa, faz tempo que eu tô aqui desacordada, cadê o Mikkel? Ela tá perdida quando o Maculado encontra ela. A Malenia tá tipo: caralho, mano, o que aconteceu? Eu nunca... E assim, o fato da Malenia dizer: eu nunca conheci a derrota, eu nunca fui derrotada, é ela entrando em negação do fato de que ela perdeu pro General Radan. Ela tomou um cacete do General Radan. E se não fosse a Finlay salvar a Malenia de ser literalmente comida pelo General Radan enlouquecido, que é o que aconteceria se ninguém tivesse tirado a Malenia do campo, o Radan tinha comido a Malenia. Imagina o poder que esse desgraçado ia dar. Nossa, mano, o Radan, antes dele ser nerfado nos pets que vieram após o lançamento de Elden Ring, o Radan lá, inicial, o Radan primordial de quando lançou o jogo, era um absurdo, assim. Era difícil pra caralho pra matar o Radan. Era, na verdade, assim, ele era mais difícil do que a própria Malenia. E olha que os dois são chefes em pontos completamente divergentes do jogo. E mesmo assim não dava pra encarar o Radan antes dele ser nerfado. Ele teve que ser nerfado, ele foi muito nerfado, pra que os próprios jogadores tivessem alguma chance contra o Radan. E até hoje a galera que vai lutar com o Radan, sem entender mais ou menos, sem invocar A, B, C ou D ali pra ter alguma chance, acaba perdendo. E quando lançou, era absurda essa batalha no festival. E olha que a gente tá falando do Radan louco, porque a gente já sabe como é o Radan são. A gente já tem uma luta com o Radan consciente, sabendo o que ele tá fazendo. E é absurdo também. Tanto que, na minha opinião, é o chefe mais absurdo que tem no Elden Ring. O mais forte mesmo, que mais chato de você vencer é o Radan, quando ele ainda está com a sua própria consciência, quando ele está de fato ciente de quem ele é, ele não está enlouquecido. Mas mesmo enlouquecido, ele ainda era um capeta. Então, a Malenia é carregada em coma, é carregada desacordada, protegida pela Finlay, até ela ser colocada em segurança na árvore sacra, aonde ela vai ficar se recuperando por um tempo absurdo.
E nesse tempo absurdo, a Malenia recupera parte de sua força e enfrenta o Imaculado, aonde ela perde de novo. Mas como o ego é uma coisa que machuca, né? Então ela tem que dizer que ela não conhece a derrota, ela nunca foi derrotada. Mas o fato é, ela perdeu para o General Radan e, consequentemente, perdeu também para nós, o Imaculado. É só vocês lembrarem. Eu vou deixar até aí para vocês darem uma olhadinha, lembrar. O vídeo tá aqui no canal. E ela perdeu 2 vezes. Radan e pro Imaculado. Já! Aê! Tchau, Malenia. A arma da nossa querida Eleonora. Maravilhosa. Essa é a build aqui. Então, sim. Miquella. Oh, dearest Miquella. My brother. I'm sorry. I finally met my match. De fato, 2 derrotas. Uma pra mim. Mas de fato, ela tomou um cacete de General Radan. E quem nunca? Radan é foda. Mas como é a Malenia que nunca perdeu, não conheceu a derrota. Ah, para de mentir, Malenia. Você já perdeu, mano. Ah, gata, ó, para, mano. Você já tomou um cacete. E assim, a derrota pro Radan foi humilhante.
Porque se o cara teve que parar, esperar você se recuperar pra você continuar a luta, pra você tentar um ataque suicida, você perdeu. Derrota. Tchau, Malenia. Você perdeu. Mas você é forte, não nego. Mas não tá nem perto de ser a pessoa indestrutível, invencível que os idiotas que perdem pra caralho pra Malenia o tempo todo, que não conseguem ganhar dela, acham que ela é. Não, ela perde. De fato, ela já conhecia a derrota antes de enfrentar o Maculado. E depois que enfrentou o Maculado, foi morta. Tchau, Malenia. E vamos pro próximo da lista. Calma, o vídeo tá longo, mas ainda tem mais pessoas pra gente citar. Kratos, God of War, séries. De fato, Kratos é extremamente poderoso. Mas dizer que ele nunca perdeu não só é mentira, como um exagero absurdo, porque o Kratos já caiu algumas vezes. Mas vamos destacar as maiores derrotas de Kratos. A primeira grande derrota, além de considerar o que fez ele fazer o juramento no caso, pro deus da guerra, né? Infelizmente, o que fez toda a história se desenrolar, que foi o Ares, né? Para ele fazer esse juramento, ele já tinha praticamente sido derrotado. Tanto que foi esse o motivo que fez com que ele se doasse ao deus da guerra. E aí a história se desenrola e etc. Mas além deste, é uma derrota muito gritante que Kratos teve lá em God of War 2, onde o Kratos perde a luta contra Zeus, que foi enganado para derrotar o Colosso de Rhodes, onde o Zeus o trai e com a lâmina do Olimpo assassina o Kratos, que embora tenha sido revivido para se vingar, perdeu. Então assim, mas é o deus da guerra, ele não, ele é imortal, não sei o que, blá 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 blá. Ele perdeu, foi derrotado ali. E mais uma derrota absurda, a gente pode rever nessa cena aqui. Não sei se vocês lembram, mas olha, essa cena é maravilhosa. Até que enfim. Eu esperei por isso. Você não é daqui. A gente tem uma tradição. O pagamento de sangue. Você me deve o seu sangue pelo que tirou da minha família. Você vai ver. Isso foi pelo Baldur. Agora quero ver o famoso assassino de deuses. Você não luta sem o machado, covarde! Eu não queria lutar com seu irmão! Haha, não importa! Não se segure! É um insulto! Como é que você foi um deus da guerra? Conhece meu passado? A coisa do fantasma de Esparta? Sim. Então sabe do que eu sou capaz. Quero ver. Agora sim é uma luta. Eu queria ver suas lâminas, mas elas não vêm quando você chama. Tá com medo de sujar as mãos?
Magni! Desculpa pela estátua, Tyr, seu pau no... Se você não tá lutando sujo, você não tá lutando, né? Seus filhos atacaram primeiro! Ótimo! Só isso? Você tava finalmente me mostrando alguma coisa! Quase, hein? Você tem que ser melhor que isso! Meus filhos não perderam pra isso! Me mostra quem você é! Foi sorte! Os meus filhos morreram por causa de sorte! Imbecil! Você acha que pode vir aqui, virar papai e ter uma segunda chance? Não é assim que funciona! Você é um destruidor, como eu! Isso é uma derrota. Ah, não! Eu digo quando acaba! Eu não vou embora até ver o tal matador de deuses! Isso é uma derrota. De fato, o todo-poderoso Kratos foi derrotado não apenas por Zeus, mas no último God of War que saiu, que foi o Ragnarok, o Thor venceu Kratos e ressuscitou o Kratos só para continuar batendo nele. Claro que no final da luta o Kratos começa a se exaltar e de fato ele, entre aspas, empata com o Thor, ou até dá pra dizer que ele vence o Thor. Mas a partir do momento que o Kratos faleceu, precisou ser ressuscitado, ele perdeu ali. Isso é unânime. Tanto que todo mundo que tava jogando God of War naquele momento, e que você vê a tela de derrota, penso, pô, perdi, nossa. Aí o Thor vai e ressuscita o Kratos. Isso foi fabuloso, assim. Cara, eu acho o God of War Ragnarok um péssimo God of War, por vários motivos. Um dia eu faço um vídeo sobre isso. Mas essa cena foi genial, foi maravilhosa. Não é o meu God of War favorito, mas de fato o invencível Kratos foi vencido. Por isso ele tá aqui. E essa foi a lista encerrando os personagens vulgos e invencíveis que foram vencidos. Então dê seu like, curta, comenta, compartilha. Sigam o Dragão. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Vai comprar itens, acessórios nerds, camisetas e moletons? Compre no canal Sem Nada Pra Fazer, um e-commerce nerd pra você que também é nerd, cultura geek e tudo mais. Vemos por aqui vários itens e acessórios em promoção. E utilizando o cupom Ouroboros você tem desconto, ajuda o canal Ouroboros e o canal Sem Nada Pra Fazer. Abraço, Maurício. Tamo junto. Deixe seu like, o seu curtir, compartilhe, comente se puder. A sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento ajudam a alimentar estes lindos cãezinhos. A família Duque, Duquerini, Duquesa, Chocolate e General Brigadeiro. Ajude-os a monetizar este canal. Você estará dando boa água, boa ração e bons passeios para esses lindos cãezinhos. Deixe seu like já.
Hello, ladies and gentlemen. Eu sou a Duquesa, princesa da Comilhança. Deixa like, curta, comenta e compartilha. Siga o dragão, se inscreva e ajude a alimentar os meus bebês. Obrigado. Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira. E a você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, siga o dragão, valeu!